Oi pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, 31 de julho. Vou fazer a primeira aplicação do Mounjaro. Ontem eu tava com 136.200, hoje eu tô com 135.800. E aí, vamos acompanhar. Pode ser esse aqui. Isso. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk. Doeu? Não, foi tranquilíssimo. Sério? Eu achei Eu tava que... muito mais apreensiva do que realmente... Eu achei que fosse doer. Não, é um negócio assim, ó. É tipo assim, ó. Ah, Um tá. belisquinho. Nossa, eu achei que fosse doer. Pronto. Aí agora eu vou pro trabalho. Pelo que eu pesquisei, as reações são entre 24 e 72 horas. Aí por isso também a gente deixou pra fazer na sexta, porque aí tem o final de semana pra descansar e caso apresente alguma reação. Eu senti um belisquinho e agora eu tô sentindo, pra ser sincera, essa região aqui gelada, porque como o líquido fica resfriado, né? E aí eu tô sentindo assim gelado, que provavelmente é ele espalhando. Mas tô bem animada, bem otimista e vamos lá. Volto pra contar novidades pra vocês. Hoje vamos contar tudo sobre a primeira semana de Mounjaro, da Lorena. A atriz é partida. Vamos contar como que foi a primeira semana, academia, alimentação, o que ela sentiu, os efeitos colaterais, quais foram os benefícios. E ela vai contar toda a experiência que ela teve. Então, assim, se você está pensando em fazer esse tratamento, continue aqui no vídeo porque ela vai contar toda a história. Isso, vamos para os detalhes sórdidos. Separamos aqui algumas perguntas. Vamos começar. Lori, como foi a primeira aplicação? Não doeu nada. A primeira foi a que eu menos senti sintomas, assim, tipo enjoo e tal. Em algumas horas eu tava sentindo já uma sensação de estar muito cheia. E porque eu lembro que eu tomei, em seguida fui pro trabalho e aí lá eu fui comer os ovos cozidos, que normalmente era um café da manhã que eu tomava. E eu já tive muita dificuldade. Eu lembro que eu mandei mensagem pro Dani assim, nossa, parece que eu comi um caminhão de ovos. E aí, então, a primeira semana foi a mais tranquila, assim, em relação ao efeito colateral. Acho que foi isso, a sensação de estar muito cheia, um enjoo, Então foi mais tranquila, né? A primeira semana, sim, foi a mais tranquila até agora. Depois que você aplicou, quanto tempo demorou para perceber alguma diferença no apetite? Foi no mesmo dia ou somente nos dias seguintes? No mesmo dia eu já senti que eu tava com a sensação duradoura de estar muito cheia. Você sentiu alguma coisa nos primeiros minutos ou nas primeiras horas de aplicação? Nas primeiras horas, nos primeiros minutos normais, só um líquidozinho geladinho assim na barriga. Vocês no acompanharam? local da aplicação. A Dani vai colocar aí o vídeo da aplicação, acho que ele vai passar antes, né? Isso. Vocês acompanharam aí a primeira aplicação. Realmente não pareceu doer, né? Não, é bem tranquilo. A parte da aplicação em si, ela é bem rápida, assim, e não dói nada. É um beliscãozinho, assim, é bem tranquilo. Agora vamos para alguns detalhes. Como foram esses primeiros 7 dias? Você sentiu enjoo, azia, dor de cabeça, prisão de ventre, diarreia ou algum outro efeito colateral? Senti, tipo, algumas dores. Eu acho que é bem comum você sentir, o corpo fica muito diferente. Você sente, eu não sei se é uma neura da minha cabeça, mas você sente que hormonalmente tem alguma coisa diferente. E aí tem a sensação de estar muito cheia. Assim, azia eu senti pouco. O que eu você sinto... teve alguns, né? Isso. O que eu sinto é enjoo, essa sensação de estar muito cheia, a sensação de estar com a digestão realmente mais lenta, assim, mais dificultosa. E também porque eu tenho uma questão o meu estômago ele já é meio bugado. Então eu já tenho, assim, a gente suspeita que seja a síndrome do intestino irritado, né? Então, assim, eu já tenho dificuldade de digerir alguns alimentos. A rafinose, né? Isso, é intolerância à rafinose. Então o que eu notei foi só realmente uma certa dificuldade na digestão, assim, de algumas coisas. Teve um outro efeito que a Lorena sentiu bastante nas primeiras semanas. Spoiler, estamos na 3ª semana de tratamento. E um dos efeitos que a Lorena sentiu bastante, que ela comentou comigo, foi em relação à sede. Você sentia muita vontade de beber água. Isso, eu acho que se a gente for ranquear, assim, em geral, os 2 sintomas que eu mais senti foi frio e sede, tipo, a boca seca o tempo todo, acordar de madrugada. Eu lembro que um dia eu comentei assim quando nossa, acordei com a língua grudando no céu da boca, Sim, de tão sede, seca. né? Então é muito comum essa sede, essa secura mesmo, assim. Mas isso é ótimo, porque tem que aumentar a ingestão de água, então
facilita muito nesse O corpo aspecto. lembra, né, de tomar água. Isso, aham. Outra pergunta. Teve algum alimento que você comeu que não caiu tão bem depois da medicação? Eu acho que, sem dúvida, a carne vermelha, a carne bovina. Já é um alimento de difícil digestão. E aí teve um dia, acho que foi domingo passado, né? Sim. Que, na verdade, no sábado à noite a gente comeu. E é uma coisa que a gente, assim, uma forma que a gente comia normalmente, corriqueiramente aqui, que é colocar uma carne na airfryer, tipo, assadinha assim, tipo um churrasco de airfryer. Sim. E aí a gente comeu no sábado à noite. E no domingo eu passei muito mal, a sensação de que aquela carne não digeriu e já tinha passado um tempo, então eu não consegui colocar pra fora, foi horrível. Eu passei o domingo inteiro passando mal. Eu acordei já com a sensação ruim e passei mal até de noite. E a carne, ela tem uma média de digestão no estômago de 3 a 4 horas. E com o remédio, ele faz com que a digestão fique mais lenta. Então, a carne que já é um processo demorado, ele se torna ainda mais cansativo pro corpo. Isso. E uma dica que eu vou dar que talvez ajude alguém que esteja passando pelo mesmo tratamento hoje a gente de novo repetiu esse cardápio, porque é uma coisa que a gente já fazia muito antes do tratamento, é bem prático. Hoje mesmo que a gente tava fazendo faxina, a gente vai subir o vídeo aqui no canal, e aí a gente tava organizando as coisas da casa, e aí a gente foi no mercado rapidinho, pegou uma carne já que tava fresquinha, botou na airfryer. Aí eu notei essa dificuldade da digestão. Aí uma dica que me ajudou muito, eu vi em algum lugar, agora eu não lembro onde, que o chá de gengibre ajuda na digestão, a facilitar, né, esse processo. E qual é a medida desse chá? Para 200 ml de água, eu coloquei 3 rodelinhas assim pequenas de gengibre. Água fervendo, você coloca, abafa e deixa lá uns 5, 10 minutos. E assim, não é gostoso, não vou mentir pra vocês, mas ele é bem eficaz. Eu tomei e assim, passado uns 30, 40 minutos eu já tava me sentindo bem. Então, recomendamos para você que está fazendo o tratamento também ou está pensando em fazer, ter em casa alguns gengibres, porque realmente facilita. Isso. E a gente tinha gengibre aqui que a gente comprou pra fazer tarê. E falando nisso, os sushis estão suspensos. Temporariamente suspensos. Temporariamente, porque no tarê vai muito açúcar. Salmão, né, ele é um peixe assim, mais gorduroso. E aí ele acaba sendo mais pesado ali pra quem tá realmente fazendo o tratamento. Nesse momento estamos temporariamente off. A gente até comeu um dia só o sashimi, acho que na semana passada. E aí é muito engraçado. Já sinto a sensação de estar cheia com uma quantidade muito menor de comida. Com o sashimi, acho que por ele ser mais gorduroso, que apesar do salmão ser muito saudável, ele é bem gorduroso, né? Eu senti, tipo, muito rápido. A gente comprou, tipo, uma quantidade pequena e eu consegui comer, tipo assim, pouquíssimo. Acho que se eu for contar as unidades, eu não comi, tipo, 10 sashimis e eu fiquei cheia, assim, de... Eu que me esbaldei, porque a Lorena não conseguiu comer e aí tinham 2 bandejas de sashimi de salmão e aí... aproveitou. Aproveitei. Você sentiu que passou a ficar satisfeita com uma quantidade menor de comida? Sim. E como foi essa sensação pela primeira vez? Foi o primeiro café da manhã após a primeira aplicação, que era uma quantidade... Corriqueiramente, eu pedia pra Dani cozinhar 4 ovos pra eu tomar café da manhã. Nesse dia, e eu comia tranquilamente os 4 ovos. Era um café da manhã ok. Chegava no trabalho, fazia um cafezinho, comia os ovos e tomava o café. Nesse dia, eu levei 3 ovos e já... Fico muito satisfeita, muito, né? tipo assim, no terceiro já foi, tipo assim, vou comer pra não estragar, porque eu não ia ter onde armazenar, né, de novo, ia ficar ruim. E aí comi realmente pra não estragar e fiquei muito cheia. E hoje, no dia de hoje, eu já não conseguiria comer 3, eu acho. Sim. O café da manhã, inclusive, é uma refeição que eu tô conseguindo comer muito pouco. Tipo, eu tô sentindo muito pouco apetite de manhã. Muito pouco apetite ao longo do dia todo. Mas de manhã... E no tratamento, ele reduz o apetite, só que a pessoa não pode ficar sem comer. Então, a cada 3, 4 horas, você tem que fazer ali uma alimentação. Então, aqui em casa, a gente costuma comprar iogurte, o grego, que tem, assim, um percentual proteico maior. E aí, a Lorena costuma comer, porque isso ajuda também tanto na digestão, né, que é mais líquido, é menos denso, e é mais rápido também. Na alimentação, o que você acha que mais mudou? Eu acho que esse favorecimento das coisas que são realmente líquidas, pastosas,
É realmente como se eu preferisse esse tipo de alimento. Então, tipo assim, na comida, um purê ou um caldo, tipo, é muito mais palatável pra mim hoje do que, tipo, uma comida mais sólida. Tipo assim. Mais densa, né? Isso. Então, essas coisas que são mais fáceis de digerir, pra mim tem sido melhor. Então, acho que o que mais mudou é realmente essa preferência por coisas mais líquidas, mais cremosas do que... Tipo, hoje o meu café da manhã foi um mingau. Pra mim foi excelente. Porque a digestão é mais fácil, eu não sinto pesada. Agora vamos para uma parte que antes a gente tinha muita dificuldade aqui pra conseguir conciliar e agora a gente tem se esforçado mais, que é sobre a academia. A academia, esse mês tá completando 6 meses que a gente tá inscrita na academia e pagando. Já brinquei com as meninas lá no trabalho, tem uma até que usou uma nomenclatura que eu acho que encaixou muito bem, que ela falou que, assim como ela, nós somos sócias investidoras da academia, que a gente paga e não vai, né? E é muito isso mesmo, a gente vinha fazendo mesmo, mas essa semana a gente se esforçou. A gente foi 3 dias, né? Eu tava fazendo esse cálculo hoje quando a gente tava na academia. Que é pouco, mas pra gente é muito, porque a gente ia um dia no mês. A gente tenta conciliar alguns dias de treino na academia, a natação aos sábados ou domingo. A gente tenta conciliar para ficar um pouco mais dinâmico e não forçar tanto o corpo. Você acha que como ficou a sua disposição nesses primeiros dias? Eu acho que como... Eu tava pensando sobre isso um dia desses. Como o meu consumo de carboidratos ele caiu muito e o carboidrato ele dá essa energia mais rápida, tem alguns momentos... O meu corpo ainda tá se adaptando com a mudança da alimentação. Então tem alguns momentos que eu me sinto menos disposta. E tenho mais dificuldade de realizar, tipo, algumas atividades, mas eu acredito que seja um momento transitório, tipo uma fase de adaptação mesmo. Sim. Tipo, como eu tinha uma ingestão alta de carboidrato e aí caiu drasticamente, é normal que o corpo esteja ainda se acostumando. Se adaptando. Mas no geral, assim, tomando pré-treino, eu tenho disposição pra treinar. Realmente estamos utilizando o pré-treino, a creatina. O whey ainda não testamos, mas já temos aqui em casa e tá ali pra testar. E assim, o pré-treino ele ajuda muito a ter essa disposição, essa energia. Então, se você tá com pouca energia ou assim, não tá conseguindo ir à academia, ter disposição, recomendamos que você compre também um pré-treino, porque isso vai te auxiliar muito. Sim, ajuda muito. E a gente tava comentando hoje, quando a gente tomou e foi pra academia. Você executa o treino de uma forma diferente. Pelo menos, assim, eu não sei se é com todo mundo, mas pelo menos eu, às vezes, me pegava na academia executando as coisas de uma forma meio preguiçosa, assim, né? E aí, com o pré-treino, parece que você realmente dá aquela vontade de você treinar e você faz, realmente executa muito melhor. Como foi os primeiros 7 dias em questão da balança, das roupas? Quais mudanças que você notou pelo corpo? Eu acho 7 dias um período pequeno, então eu vou dar uma parada dos 21, que é o que a gente tem até agora. Eu notei algumas mudanças físicas, algumas roupas mais folgadas, até me vendo em vídeo mesmo. Hoje mesmo a gente estava assistindo um vídeo de antes da primeira dose, e eu comparando com a forma como eu tô hoje, eu consigo ver algumas diferenças. Vejo nas roupas também, a balança caiu, às vezes, tem dia que eu espero, a gente tava se pesando todo dia, né? Tem dias que eu espero que ela caia mais e ela não cai, às vezes dá uma estagnada. Mas aí eu tô tentando não me apegar muito a esse número, até porque como mulher tem outras questões que influenciam. Então, período menstrual, então tem várias fases do corpo, né? Isso. E aí eu tô tentando não me apegar a isso só da balança. Mas também as roupas, até tipo assim, a facilidade de fazer alguns movimentos. Então eu tô parametrizando mais por aí do que só pela balança em si. A balança a gente percebe uma queda grande assim na primeira semana, porque o corpo ele tá tirando aquela retenção de líquido, né? Então acaba que às vezes tem ali uma perda de peso, né, na balança, significativa, mas que é mais ali da retenção de líquido, porque às vezes tem ali uns 4 quilos de retenção. Uma das mudanças que eu percebi foi no rosto e nas coxas, que realmente o rosto ficou mais marcado. Já tem um rosto assim lindo, mas
realmente fica um pouco mais marcado. E na parte das pernas, a gente sentiu que as roupas ficaram bem mais folgadas. Eu acho que contigo já foi o lugar que eu comecei perdendo mesmo. E tem outro detalhe aqui que a gente quer falar com vocês, que são as massagens linfáticas, né? Que ajudam bastante. A gente comprou um creme de massagem linfática. Depois a gente vai mostrar pra vocês nos próximos vídeos, nos próximos relatos. E a massagem tem auxiliado bastante nesse processo. Isso, e a massagem realmente ajuda. A massagem me ajudou até um dia que eu tava com, como que chama? Constipação, prisão de ventre e tal. Aí a Dani fez uma massagem na minha barriga pra ajudar e realmente funcionou. Em seguida eu já fui no banheiro, então assim, realmente às vezes a gente duvida do poder de algumas coisas que parecem simples, mas funcionou super Bastante, assim. né? Depois dessa primeira semana, você se arrependeu ou está mais satisfeita com a sua decisão de fazer esse tratamento? Eu tô satisfeita com a decisão de fazer um tratamento. Assim, como tudo, né? Não é um processo linear, tem dias melhores, piores, mas até um momento nenhum dia eu me arrependi de começar. Às vezes você só fica mais motivado, menos motivado, frustrado com alguma coisa, ou com algum sintoma. A questão é que esse tratamento, como envolve uma questão alimentar e essa questão de corpo, tipo idas ao banheiro, questões mais fisiológicas assim, às vezes são questões que impactam às vezes na sua rotina e aí você fica meio atingido com isso. Sim, afeta um pouco, né? Isso, Mas tirando isso, é normal, é a vida. Então assim, num dia que você já acorda enjoado, às vezes você fica já meio frustrado, porque você, poxa, nem acordei, já tô enjoada. Tipo assim, e aí, então são coisas assim que podem deixar, às vezes, o humor meio volátil. Sim, são os hormônios também, né? Isso, aí como mexe numa questão hormonal também. Mas, no geral, é um tratamento que requer esforços, como qualquer outro, então tô seguindo, mas tá funcionando. Se você pudesse conversar com a Lorena de um mês atrás, antes da primeira aplicação, o que você falaria para ela? Pra tomar a primeira dose, então, depois que eu tomei, que eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças que eu achava que era, se eu pudesse falar com ela, eu falaria pra, tipo assim, vai ser tranquilo, vai ter perrengue, mas é isso, a vida sempre tem mesmo. Então eu teria tomado antes, eu acho, já estaria aí na... Era pra eu estar, de quando eu realmente era pra ter sido a primeira aplicação, era pra eu já estar mais ou menos na 5ª dose, eu acho. Sim, que a gente esperou um pouco, né? Isso, algumas semanas, e eu tô na 3ª. Então assim, eu achava na minha cabeça que ia ser bem pior, que eu ia viver passando mal, assim, que era um bicho de 7 cabeças. Porque realmente cada corpo reage de uma forma, né? Então eu achava que eu não ia conseguir trabalhar direito, que eu não ia viver, que eu não ia sair. E na verdade, é a vida normal. É isso, é a vida normal, só tem dia que eu tô mais enjoada, tem dia que minha barriga tá mais sensível, mas E as pessoas colocam às vezes um medo na cabeça das outras, né? De, vai ser uma experiência ruim. Porque realmente cada corpo é um corpo, reage de formas diferentes. Então, não precisa ter esse medo todo, é realmente fazer o acompanhamento correto com o seu médico, com o seu especialista e realmente ir adaptando. Tem a dosagem certa lá, que é a da adaptação do corpo, e depois, quando o médico avaliar, ele vai aumentando a dose. Então, assim, eles já começam com a dose baixa para realmente o corpo se adaptar. Isso. E muita gente faz todo o tratamento nessa dose inicial de 2,5, que é a de adaptação. E é engraçado que eu achava, por exemplo, a Dani já ouviu várias vezes eu usando frases do tipo, mas é porque pro meu tamanho, tipo assim, é igual se eu fosse tomar um remédio em gotas, eu achava que eu tinha que tomar o frasco, porque eu falava, não, mas pra agir em mim, tipo assim, tem que ser muito... Então eu achei que essa dose de 2,5, ao mesmo tempo que eu tinha medo de passar muito mal, eu achava que não ia mudar tanto. Só que realmente, eu tava falando pra Dani um dia desse, eu fico impressionada com as pessoas que tomam tipo 5, 7, 15. São doses muito altas pro corpo, eu tava né? assistindo um vídeo de uma moça que toma 15 ml. Então, uma ampola que eu tomo 6 vezes, ela toma uma só vez. Nossa, é muita coisa. Vamos deixar aqui pra vocês anotado. A gente comprou uma balança digital com biopedância. E aí vamos deixar o peso inicial da Lori e aí conforme foi a evolução dessa semana. Isso. E aí vocês vão acompanhando aí.
Porque eu sei que desses vídeos, o que vocês mais gostam é peso. São os números. Isso, é. Então, Números, medidas. Isso. A medida, na verdade, a gente tá até devendo, era pra gente ter tirado Sim. já. Mas aí, assim, eu acho que deve ser as medidas atuais, jogando uns 3, 4 números ali pra cima do que tá hoje. Vamos passar agora o treino que a Lorena tá realizando. A gente está fazendo o treino de braços e de pernas, então inferiores e superiores. Nesse daqui vamos mostrar o treino de superiores que a Lorena tem realizado. Então, assim, uma coisa também muito importante é não forçar o corpo, porque o que acontece? Quando as pessoas voltam para academia, elas querem tirar aquele atraso, né? E não, quando você volta para academia, você tem que ter força, resistência, e isso você vai conseguindo ao longo dos treinos. E aí eu converso com a Lorena e aí a gente... A briga comigo quando Eu quero brigo. pegar. Mas é que às vezes Sim. a gente conversa bastante sobre isso. Mas só uma observação antes, o nosso treino de superiores, ele é meio que braço e costas. Sim. Tipo ali, peitoral e costas, Uhum. mais ou menos, não é só braço em si. Eu gosto, inclusive, é um dos que eu mais gosto. Sim. Mas a gente conversa sempre sobre isso. A questão do peso é porque a Dani, ela tem metade do meu peso. Então, aproximadamente ali, né? Sim. E então, a carga dela vai ser muito diferente da minha. Porque, por exemplo... O que o meu corpo aguenta é diferente do que o corpo da Lorena consegue suportar. Isso. E de força também é diferente. Apesar que eu já jogou na minha cara, ela falou assim, mas o dobro de peso não é o dobro de força. Estava lá fazendo física e nem sabia como é que era, mas assim... Mas isso é verdade, não significa que a quantidade de peso é a quantidade de força que a pessoa vai ter. Isso não significa, mas por exemplo, se eu for fazer uma execução de uma máquina com o mesmo peso dela, pra mim é fisioterapia. Eu já falei isso pra ela. É mais leve. E aí eu fico vigiando pra ela não forçar, não lesionar, porque é muito frustrante quando você tá fazendo um tratamento, que você tá voltando pra academia e aí lesiona, né? Porque aí realmente você tem que parar, você tem que dar mais atenção. Aí são outros remédios também, porque remédio em si no corpo, ele faz as alterações, né? Então às vezes você pode ter um ganho de peso ali por conta da medicação, então tem que ter muito cuidado. E aí a gente sempre recomenda que você esteja acompanhado do seu médico, do seu personal, do seu nutricionista. É muito importante estar amparada por esses especialistas. Todo tratamento é muito sério e aí, por exemplo, eu não tenho tantos sintomas, mas uma outra pessoa pode ter com a mesma medicação. Por exemplo, quando a gente estava vendo ainda sobre o tratamento, um dos possíveis efeitos colaterais, não colaterais, mas assim, uma das possíveis consequências do mongiar é a pancreatite, que é um problema muito sério, e então, tipo assim... Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado e realmente passar por orientação médica e ter todo esse caminho, ver se realmente é o melhor. O mais indicado, né? E se atualmente a gente, por exemplo, essa é uma das medicações mais comuns agora. Mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter outras também de uso diário e de outros tipos de ingestão, de aplicação. Então, assim, acredito que a gente está avançando muito rápido nesses aspectos de emagrecimento. Se você fosse resumir o seu tratamento em uma palavra, Lorena, de hoje em dia, o que seria? Eu acho que superação. Porque igual eu falei, quando você acorda já assim, meio mal e tal, e aí você tem que viver normal, tem que trabalhar, tem que viver, resolver problema e voltar. No fim do dia é realmente a sensação de tipo assim, nossa, hoje eu me superei, porque eu tive que... porque a gente não consegue, a maioria das pessoas, parar a vida pra fazer um tratamento. Então, por exemplo, na quinta-feira, que é o dia que eu aplico, aplicar, tomar um banho e trabalhar. Relaxar um pouco e depois... Na verdade, na última aplicação eu consegui fazer isso. Na primeira aplicação Porque, foi direto. De regra, já me arrumar e trabalhar e lidar com sintomas e colaterais ao longo do dia no trabalho. Então, assim, viver normal. No fim de semana a gente tem que fazer essas coisas. Lavar, limpar nossa casa. Então... E essa é uma escolha que a Lorena fez, que é realmente mudar de vida. Então, estamos cuidando mais da nossa saúde, a saúde dela, a minha saúde. Então, assim, a gente já fez um primeiro episódio, esse daqui é o segundo episódio, mas... Eu falei mais como da cobra. Não, mas elas gostam, eles também gostam de acompanhar, saber as dúvidas.
E aí vocês também podem deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente vai ter o prazer de responder. E aí esse daqui vai ser o segundo episódio dessa série que estamos fazendo aqui para vocês nos acompanharem no YouTube, que é a mudança de vida mesmo. E estamos muito felizes de compartilhar com vocês essa mudança. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para não perder nada. Compartilha com aquela amiga, aquele amigo que está pensando em fazer esse tratamento ou que quer realmente emagrecer, quer mudar de vida. Isso, e coloquem aí pra gente, se vocês têm curiosidade de saber o que faltou a gente falar aqui, que a gente vai trazendo nos próximos episódios. Não percam, porque vai sair a segunda semana de aplicação e já estamos na terceira, então quando esse vídeo sair já vai estar bem próximo da quarta aplicação. Então acompanhem todos os conteúdos por aqui. Acho que vai ser bem interessante. Acho que as próximas Sim. vão ter mais diferenças. Eu também acho que vai ser bem interessante. Queremos mostrar para vocês também a nossa balança digital com biopedância, porque até então gostamos bastante da experiência e aí vamos fazer um vídeo específico mostrando ela, os detalhes e todo o acompanhamento que a gente tem realizado por lá também. Isso, então ainda vem muita novidade boa por aqui. Depois também a gente vai fazer um review sobre o kit que a gente comprou, que é creatina, pré-treino, whey. E aí, então assim, veio muito conteúdo interessante sobre emagrecimento aqui. Vamos fazer também como mudou a nossa alimentação. Hoje achamos uma lista de compras de julho de 2025 e assim, já dando um spoiler, mudou muito a nossa alimentação e queremos mostrar para vocês também todo esse cuidado, toda essa organização. Isso. Então, vem que vai ser muito legal. Sugiro nos acompanhar. Estamos aqui na academia, pesado em Lisboa. Já dá pra ver que ele dá. Eu tô suando a camisa, literalmente. Não foi fofo, hoje foi sofrido. Tá aqui, ó, reclamando, ó. É que você não tem um limite. Vamos. Vamos aqui, que a gente já tá todo. Vamos, 12. E para fechar essa primeira semana, claro que não podia faltar um treino. Afinal, a ideia aqui não é só começar com o Monjaro, mas também tentar colocar a rotina nos eixos. Hoje o treino foi de braços e confesso que eu estava curiosa para ver como a Lorena ia se sentir depois dessa primeira aplicação. Mas, pelo que vocês estão vendo, a disposição não faltou. Ela conseguiu fazer o treino normalmente e até aqui não sentiu nenhuma diferença que lhe atrapalhasse a rotina. Ao contrário, que facilitasse mais a sua rotina de treino. A gente também está tentando não transformar tudo em uma corrida contra a balança. É treino, alimentação, água e principalmente ir entendendo como o corpo dela vai respondendo ao longo das semanas. E olha, primeira semana concluída com sucesso. Agora é descansar esse braço porque amanhã tem mais. E essa foi só a primeira semana. Agora vamos descobrir o que vem aí pela frente. Se você assistiu até o final, o que está esperando? Deixe o seu gostei, compartilha com aquele amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e até o próximo episódio.